Começou. Saudações, pessoal, saudações a todos e todas, senhoras e senhores, homo sapiens e mulheres sapiens. Como diria a nossa digníssima ex-presidente, estamos aqui dando início a mais um projeto em parceria entre vários grupos e instituições que se dedicam a difundir o pensamento liberal, o pensamento libertário, também o pensamento conservador, que é o Núcleo de Formação Liberal. Como nós apresentamos nos textos que introduziram o projeto, vocês que já acompanharam as páginas, que já se inscreveram, a ideia é basicamente a seguinte: todo mês a gente vai ter um autor de referência, cada encontro vai se concentrar em torno de uma lista ou de um texto específico selecionado da obra desse autor ou a respeito dele. A gente vai ter um relator a cada encontro que vai falar sobre esses textos, tentar traduzir as ideias que estão contidas nesses textos selecionados. Depois a gente abre para um debate, para cada um trazer a sua contribuição a respeito do texto aí na nossa mesa virtual, com os representantes dos institutos membros, e em seguida a gente abre para a participação do público. Deixa eu apresentar a vocês as pessoas que estão presentes e os institutos que fazem parte do projeto. Em primeiro lugar, este que vos fala, esta criatura feia que está na tela, né, Lucas Berlanza, é o diretor-presidente do Instituto Liberal, que é um think tank fundado em 1983, que é o mais antigo, que tem essa finalidade de difundir as ideias do liberalismo nas suas diversas tendências e correntes. Nós temos aqui presente também a Letícia Sampaio. Letícia Sampaio, não, Barbosa, né? Barbosa. Sampaio mesmo? Porque tem o Lucas Sampaio lá de Sergipe, aí eu misturei as bolas. Bom, Letícia Sampaio, do Grupo de Estudos Dragão do Mar. A gente, sem querer fazer aí nenhuma injustiça com todos os grupos de estudo que existem Brasil afora, sem sombra de dúvida, o Dragão do Mar é a marca mais tradicional, a mais antiga, faz um grande trabalho no liberalismo do Nordeste. Também aqui presente, professor Denis Xavier, representando o projeto Pragmata, que é a marca pela qual ele realiza lá os seus projetos e iniciativas em Uberlândia. Tivemos o prazer já de estar em Uberlândia no Congresso Pragmata no ano passado, outubro, né, do ano passado, com grandes nomes reunidos para falar sobre esses autores, sobre essa bibliografia que tanto enriquece o debate público brasileiro, arejando esse debate. O professor Denis também tem feito um grande trabalho na LVM Editora com a coleção Breves Lições. E é uma série de livros, cada um dos livros aborda um desses autores, que a gente vai, muitos deles, discutir aqui nos nossos encontros do NFL. Nós já tivemos aí um volume sobre Ayn Rand, um volume sobre o Hayek, que vai ser o nosso tema desse mês. Já tivemos Hope, eu tive o prazer também de escrever um ensaio. Tivemos Thomas Sowell, enfim. E a série não tem data para acabar, vai continuar a ser lançada pela LVM, enriquecendo e contribuindo com o debate. E nós também temos, nesse quarteto de grupos e institutos que fizeram a ideia acontecer, nós temos também o Instituto Libercracia de Petrolina, mas o nosso querido Matheus Miranda, o nosso querido prefeito, está tendo ainda problemas aí com a internet, ainda não conseguiu logar. Assim que ele logar, fazemos a ele a nossa saudação. Se vocês quiserem fazer alguma palavra inicial de saudação ao público também, fiquem à vontade. Lê. A palavra está contigo. Joga a bola para mim. Então, galera, primeiro é uma grande honra estar com esse projeto, porque a gente está aqui focando um pouquinho mais nas áreas mais acadêmicas. Nosso grupo de estudos está mais envolvido com o pessoal jovem, né? Gente de 20, 25 anos, mas estamos aí para poder enriquecer tudo mais. Então, qualquer contribuição que dê, sugestões, estamos aí. Muito bom, muito bom. É um baita prazer estar nesse projeto. A ideia de divulgar mais e mais o pensamento desses grandes nomes, né, desses grandes ícones da liberdade, eu acho importantíssimo, porque uma coisa que a gente vê muito comum, Lucas e Lê, é o fato de que fala-se muito deles, fala-se muito sobre, mas lê-se muito pouco, né? Os domínios conceituais muitas vezes são bastante tortuosos, então todo esforço no sentido de esclarecer de maneira um pouco mais cuidadosa alguns dos elementos conceituais que envolvem, né, o pensamento desses autores
é um esforço muito bem-vindo e, para mim, é um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia. Perfeito, o Matheus se apresenta quando ele chegar, né? Espero que, se for o caso, a gente aguarde o término da relatoria para ele fazer a apresentação. Então, o Matheus não faz muita falta, viu, Lucas? O Matheus é social-democrata, o Matheus é quase um socialista. Olha, Denis, tem muita gente que fala isso a respeito do nosso autor de hoje. Então... Que absurdo! Que absurdo! Mas tem. Então, cuidado com isso aí. Mas isso aí são só os psicopatas anarcocapitalistas. O Matheus é comunista mesmo. Ó, já entrou aí. Ele está falando que já entrou, mas cadê ele? Não. Vou colocar agora. Aqui, ó. Pronto. Olha aí. Então... Foi dar a palavra a ele, agora nós vamos ter que aguentar a réplica, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É um grande prazer dar início a esse projeto aqui. O Núcleo de Formação Liberal. Aí, ó. Entendeu? Núcleo de Formação Liberal. Matheus, deixa entrar. Núcleo de Formação Liberal e juntamente com o Instituto Liberal aqui do Rio de Janeiro, que é o baluarte aqui, o primeiro instituto liberal da história do Brasil, ou seja, é importante. E o Dragão do Mar, que é o mais velho do Nordeste. Então, é uma grande honra estar aqui. E nosso querido amigo Denis, que representa Minas Gerais, que também tem um histórico muito grande de defesa das ideias da liberdade. Então, o Clube Libertocracia participa e vamos acrescentar o debate. Muito bem lembrado. Bom, então, o professor Denis, eu acho que ele se ofendeu com a participação do Matheus, se retirou aí, mas eu vou dar andamento. Bom, então, como nós comentamos, nós vamos ter todo mês um autor, que vai ser o autor central que vai ser estudado. A ideia é a gente se concentrar efetivamente no estudo dos autores, dos textos, né? O próprio Instituto Liberal já tem um espaço de colunismo em que a gente tem autores que falam sobre os mais diversos assuntos, com as mais diversas abordagens, inclusive análise do contexto atual, da política contemporânea, enfim. Aqui a ideia é de falar dois autores, a gente se concentrar... Nada lá na frente, ó. Tem diferentes... Matheus, baixa o sonzinho aí. A ideia é a gente se concentrar nos autores, no conteúdo, no que eles ensinam, justamente com o propósito da gente qualificar, como bem disse o professor Denis, a nossa militância, a nossa divulgação no espaço acadêmico, no espaço intelectual e até também, quem sabe, no espaço da liderança política propriamente dita. A dinâmica, como nós explicamos, todo encontro, um relator com base num texto, depois debate da mesa virtual, cada um trazendo a sua contribuição, comentando o texto, em seguida a participação do público. Nesse primeiro mês, o autor que será abordado será ninguém menos que Friedrich Hayek, um dos representantes mais icônicos da Escola Austríaca de Economia. Então, antes de ir para os textos que nos competem, como esse é o primeiro encontro do mês, o primeiro encontro sobre Hayek, vale fazer uma pequena apresentação sobre quem é esse cara, quem é o sujeito que a gente vai estudar hoje, que foi o autor que influenciou, inclusive, o fundador aqui do IEL, o Donald Stewart Jr., a se tornar um liberal e a fundar o Instituto Liberal. Foi especificamente o Hayek. E como o Donald, muita gente teve o seu primeiro contato com o pensamento liberal através do Hayek. Inclusive, este que vos fala foi o primeiro livro que eu li, foi esse que a gente vai abordar hoje, né, O Caminho da Servidão. Hayek era, na juventude, identificado com as ideias do chamado socialismo fabiano, como ele mesmo assume, mas ao conhecer a obra de Ludwig von Mises, discípulo de Bombawerk, que já era um dos representantes mais seminais da Escola Austríaca de Economia, uma das principais escolas econômicas liberais que existem na história recente da humanidade, o Hayek acabou se convertendo ao pensamento liberal e desenvolveu uma grande rivalidade, ao mesmo tempo que uma amizade muito até tocante com o seu rival, John Maynard Keynes. Keynes, que era o grande campeão da necessidade, ou da suposta necessidade do intervencionismo econômico, das políticas econômicas anticíclicas, para conter as crises do capitalismo.
E o Hayek se tornou, como discípulo do Mises e como aquele que conseguiu fazer o maior barulho entre os economistas mais liberais econômicos, ele conseguiu se tornar o grande ícone da antítese, das forças que enfrentaram Keynes depois da grande ascensão de Keynes ali na década de 1930. Isso graças principalmente a duas coisas. Primeira, a fundação da Sociedade Montpellier, uma sociedade que congregava os intelectuais e economistas liberais do mundo para que eles se organizassem, para que eles discutissem. Inclusive, nós tivemos e temos até hoje nomes brasileiros na Sociedade Montpellier, e também graças ao lançamento deste livro, que é o livro que nós vamos abordar hoje, O Caminho da Servidão, ali na década de 40, 1944, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Hayek se deparava como algo marcante no século XX, que é o século que ele vivia, com a ascensão de forças políticas provocando, a ponto de provocar, uma verdadeira conflagração planetária que desafiavam o pensamento liberal e as instituições liberais, apostando na agenda totalitária, a agenda em que o Estado, o governo, o poder político e também a ideologia encastelada nesse poder político, nesse Estado, se transformava numa espécie de mundividência, controlando todas as esferas da vida, todas as esferas da sociedade e, principalmente, esse é o foco central do Hayek no seu livro, controlando a atividade econômica, né, com a planificação centralizada da economia. E diante desse risco, diante desse perigo, a pergunta que o Hayek se fez e que o tornou famoso, a ponto dele também ter se tornado, em 1974, Prêmio Nobel de Economia, é o único economista aí da escola austríaca, salvo um grande engano meu, que foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia pela academia, o Hayek se perguntar por que isso aconteceu. Como é que o liberalismo perdeu tanta força? Como é que ganhou tanto fôlego essa opção totalitária, principalmente ali nas nações europeias e na própria União Soviética? Está tendo aí uma interferência no som, não sei se... Matheus está falando? Um apitozinho, parece marcha militar. Pessoal, o Matheus, eu acho que o Matheus está tomando banho e ele está assoviando. A impressão que eu tenho. Não, pessoal, eu tô... Muta esse microfone aí que ninguém quer ouvir as suas intimidades, não, Matheus. Gente, coisas que acontecem em transmissões ao vivo, né? Principalmente quando nós temos a presença do prefeito entre nós. Então, o prefeito, para quem não sabe, é o nosso querido Matheus, é essa alcunha que ele recebeu dos seus amigos e inimigos. Então, vamos dar então sequência. Diante da ascensão dessas forças totalitárias, desse afã por controlar a vida social e econômica em nome do Estado, em nome da ideologia, o Hayek começou a se perguntar por que isso aconteceu, quais são as raízes disso, e assumiu, ele que já era um intelectual, já era um acadêmico, já reconhecido, ele resolveu entrar na seara do manifesto político. Hayek sempre disse que os intelectuais liberais deveriam ser verdadeiros agitadores, deveriam realmente lutar entusiasticamente pela difusão das suas ideias, não por outra razão fundou a Montpellier, e ele assume nos textos introdutórios e nos prefácios desse livro que o Caminho da Servidão foi feito justamente com esse objetivo, com esse propósito de ser um manifesto político em defesa do liberalismo contra a agenda totalitária. Então a gente tem aqui um verdadeiro um manifesto claro do ponto de vista que o Hayek tinha por detrás de todas as elaborações que ele fazia, deixando claro que é um manifesto, o que de modo nenhum faz com que o livro perca em substância teórica. A gente tem muito conteúdo enriquecedor no livro. E a gente selecionou, para a gente trazer para a conversa aqui, esse primeiro encontro do NFL, 2 capítulos do Caminho da Servidão, que tem muito essa natureza, esse propósito de deixar clara a substância do manifesto que o Hayek está fazendo no Caminho da Servidão. É o primeiro capítulo, O Caminho Abandonado, para quem estiver acompanhando a partir ali da página 37, e o capítulo 12,
da página 163, As Raízes Socialistas do Nazismo. E são 2 capítulos que têm uma ligação muito grande entre eles, e a gente já explica por quê, indo diretamente ao primeiro, que é O Caminho Abandonado, em que o Hayek tenta justamente explicar a razão de ser deste ataque ao liberalismo proferido pelas forças totalitárias. A primeira coisa que o Hayek faz, e isso dialoga muito diretamente com todas as tendências possíveis e imagináveis no movimento liberal, até com as tendências mais conservadoras, é fazer um apelo, uma referência às bases culturais históricas dessas ideias. Ele vai dizer, coisa que muitos autores conservadores também dirão, que as principais ideias liberais são o resultado, ao longo de um processo histórico que pode ser recuado até a antiguidade, até os filósofos da Grécia, e casando-se aí com o referencial do cristianismo, que traz noções como dai a César o que é de César, desenvolvendo-se ao longo da história, passando pela Renascença e desembocando, por fim, nos filósofos dos séculos XVII, XVIII e XIX, o liberalismo seria o resultado histórico de um processo, de certo modo, evolucionista, um processo evolutivo, um processo de casamento entre ideias e referências culturais diferentes que forjam aquilo que ele chama, e muitos outros autores também chamam, de civilização ocidental. Isso é interessante de mencionar, porque nem sempre essa expressão civilização ocidental é usada com o mesmo sentido. Aqui, o Hayek usa a expressão civilização ocidental para designar esse pacote de ideias que se desenvolveram ao longo dessa história, essas bases culturais do Ocidente, que teriam como culminância, na interpretação do Hayek, o desenvolvimento do individualismo. Individualismo, que seria o reconhecimento da importância da dignidade humana, a dignidade do indivíduo, da importância da sua autonomia para criar, para se desenvolver, para produzir, o que teria propiciado, chegando a essas culminâncias obtidas nos últimos 2, 3 séculos, maior progresso, maior desenvolvimento tecnológico, econômico, científico, sanitário, né, de qualidade de vida, já experimentado na história da humanidade. Seria para o Hayek precisamente o desenvolvimento até esta história moderna desse individualismo e das suas consequências teóricas, econômicas e institucionais o fator que produziu todo esse desenvolvimento a que os últimos séculos assistiram e a cujos últimos resultados nós assistimos e vivenciamos nos dias de hoje. Então ele diz, para exemplificar, na página 41, que o resultado mais importante da liberação das energias individuais, que é o resultado final não é uma boa palavra, porque isso nunca acaba, mas é o resultado mais próximo e mais marcante desse desenvolvimento histórico, foi talvez o maravilhoso desenvolvimento da ciência que acompanhou o avanço da liberdade individual, da Itália à Inglaterra e mais além. O Hayek, então, ele coloca o século XIX como um momento em que nós temos um apogeu desse desenvolvimento do liberalismo e diz, em resumo, esta é a tese paradigmática do Hayek. Tudo que a gente conseguiu de maravilhoso, de bom, de desenvolvido em todas essas áreas nos últimos séculos se deve ao desenvolvimento desse individualismo e ao desenvolvimento do liberalismo como consequência. Porém, ali no século XX, quando acontece a emergência da democracia de massa, que é justamente onde se vai verificar o alvorecer desse totalitarismo que a geração do Hayek enfrentou de forma muito direta na Segunda Guerra, quando isso acontece, por uma série de fatores, a confiança de diversos setores da sociedade nesse liberalismo, nesse individualismo, começa a decair, começa a perder força. O Hayek atribui isso a vários fatores. Um desses fatores, que é interessante a gente mencionar porque provavelmente entra em choque com outros autores libertários, liberais, que a gente ainda deve estudar aqui no nosso NFL, seriam erros do próprio liberalismo. Na página 42, o Hayek comenta que, para ele, isso tem muito a ver com a referência que o Hayek tem dos iluministas escoceses,
do próprio Burke, do David Hume, do Adam Smith. Os princípios básicos do liberalismo, diz o Hayek, não contém nenhum elemento que o faça um credo estacionário, nenhuma regra fixa e imutável. O Hayek era bastante reticente à apresentação, sob forma dogmática, de uma cartilha, de um receituário ideológico que significaria universalmente, absolutamente, sem nenhuma modulação, sem nenhuma especificidade das circunstâncias, o liberalismo. O princípio fundamental, diz ele, segundo o qual devemos utilizar ao máximo as forças espontâneas da sociedade e recorrer o menos possível à coerção, pode ter uma infinita variedade de aplicações. Mais adiante ele diz: talvez nada tenha sido mais prejudicial à causa liberal do que a obstinada insistência de alguns liberais em certas regras gerais primitivas, sobretudo o princípio do laissez-faire. Ou seja, o Hayek não era um entusiasta de se usar a expressão laissez-faire num sentido absoluto, ele acreditava num regramento do Estado, da atividade econômica num nível básico, num nível limitado, mas acreditava e não gostava do uso dessa expressão, que era cara a muitos liberais anteriores e contemporâneos a ele, e ainda hoje. Mas o ponto central, a raiz central do problema não são exclusivamente os erros dos liberais que ele aponta. É a afobação desses setores da sociedade que se tornaram críticos ao liberalismo por querer mais do melhor que eles não percebiam ser fornecido pelo próprio liberalismo. O Hayek explica que essas realizações sociais, econômicas, institucionais que nós tivemos em virtude do liberalismo e do individualismo têm o seu tempo, têm a sua evolução natural, convive-se por bastante tempo com a presença da pobreza, da miséria, e muitas vezes, diante disso, levanta-se a interpretação equivocada de que o capitalismo, o liberalismo econômico, teriam sido os responsáveis pelo surgimento dessa pobreza. Quando outros autores, até de forma mais clara do que o Hayek, vão dizer, o próprio Mises, o seu professor, que a pobreza é o estado natural da sociedade, é o estado natural do ser humano. E, na verdade, os avanços da civilização é que são propiciados pelo capitalismo, pelo liberalismo, pelo individualismo. Mas, na falta de uma percepção clara disso, de uma percepção clara da natureza desse processo, do seu tempo, do tempo que se leva para obter certas realizações, querendo mais e melhor, muitos atores sociais, intelectuais e teóricos chegaram à conclusão equivocada de que era o próprio liberalismo, era o próprio capitalismo desenvolvido modernamente nas suas características modernas que atrasava a solução dessas dificuldades, específica e principalmente as dificuldades sociais, a chamada questão social. Isto levou a que se fortalecesse o discurso socialista, se fortalecesse o discurso intervencionista e, num ponto máximo, despontasse o discurso totalitário com que o mundo se defrontava naquela década de 40, quando Hayek lança o seu manifesto. E é interessante que ele lança O Caminho da Servidão, voltado para o público britânico, ele que mora no Reino Unido, ele se volta ao público britânico com a finalidade de precaver os espíritos britânicos a possível penetração da tentação socialista, a tentação de investir nesse receituário intervencionista como uma espécie de correção dos problemas que teriam sido causados pelo liberalismo, quando, na verdade, eles começaram a ser mitigados e enfrentados pelo liberalismo com a qualidade que as pessoas estavam vivenciando e observando, vivenciam e observam até hoje. Então, a grande mudança no rumo das ideias, tendo sido o século XIX o século de apogeu da aposta nesse paradigma liberal, individualista e de fortalecer a dimensão do indivíduo, de limitar o arbítrio da atuação do Estado, essa mudança ela vem da impaciência que se desenvolve nos humores políticos e sociais diante da continuidade de problemas que não se resolvem por milagre, não se resolvem por passe de mágica. O Hayek frisa a responsabilidade que os liberais tiveram nesse fato, né, nessa sequência de fatos, para desembocar nisso.
mas ele destaca que a grande raiz é essa pressa. Para educar as pessoas contra essa pressa e contra essa interpretação equivocada da sequência dos fatos históricos, é que os liberais deveriam se levantar, produzir os seus manifestos e as suas obras. Um dos locais, e talvez o mais expressivo, em que essa reação equivocada ao liberalismo e ao individualismo ganharam força, foi a Alemanha. E esta é a razão de ser do segundo capítulo que nós abordamos hoje, que é o capítulo que trata das raízes socialistas do nazismo, o capítulo 12 do Caminho da Servidão, em que o Hayek vai ilustrar esse argumento, ilustrar essa afirmação de que houve essa resposta equivocada por conta dessa impaciência, com o exemplo alemão. É bem verdade que o próprio Hayek cita isso, ele cita Augusto Comte, o fundador da filosofia positivista, como um dos exemplos de autores que embarcaram na ideia de que era preciso um espírito de organização, de ordem, e esta ordem seria uma ordem imposta pela força, imposta pela autoridade política, e não a ordem espontânea de que o próprio Hayek vai falar, uma ordem que desponta da atividade do próprio mercado, da própria sociedade, como algo necessário para equacionar os males do liberalismo, os males da dispersão de forças que o liberalismo produziria na cabeça desse cara e de outros como ele. E o próprio Augusto Comte era um francês. E era um aluno, o Hayek não diz isso nos capítulos que a gente está abordando, mas ele era um aluno do Saint-Simon. Saint-Simon era um dos socialistas utópicos franceses e que tinha uma cabeça autoritária industrialista, que vai influenciar o Comte e vai influenciar o desenvolvimento do socialismo daí por diante. Então, essa cabeça, ela nasce na própria França, no esteio da Revolução Francesa, no decorrer dos anos que sucedem à Revolução Francesa, mas na Alemanha vai ganhar um desenvolvimento que vai influenciar o mundo inteiro a partir de Karl Marx e Friedrich Engels, outro Friedrich, esse não tão admirável, né, o parceiro do Marx na formalização do chamado socialismo científico. Essas ideias vão ganhar um crescimento e um fôlego na Alemanha, harmonizando-se, inclusive, com o legado histórico que a Alemanha tinha, desde, pelo menos, a Prússia, a unificação, né? O Hayek cita aqui o exemplo de Bismarck, em que já se tinha uma ênfase na ideia de que um centro autoritário, militarizado, era mais efetivo no enfrentamento das necessidades, das demandas sociais, do que a liberdade, do que a espontaneidade das forças sociais e econômicas. Isso, ele vai dizer até que existia um slogan ali ao longo do século XIX que esses grupos defensores de um receituário mais centralizador abraçaram, que era um slogan do socialismo conservador. Né? Eles tinham uma retórica, um discurso tradicionalista, um discurso de a glória nacional, um discurso nacionalista, de fortalecer a nação alemã, a cultura alemã, a identidade alemã, mas eles enxergavam no liberalismo, enxergavam no Reino Unido, que era o símbolo prático do liberalismo, das realizações e dos desenvolvimentos liberais, um espírito mercantil, é a expressão que os próprios autores usam, os autores que o Hayek cita no seu capítulo, um espírito mercantil que enfraquecia as forças vitais da nação, enfraquecia os seus alicerces, dispersava os seus elementos. O liberalismo seria um fator de enfraquecimento da dignidade e da força nacional. Então era preciso submeter tudo a uma tutela, submeter tudo a um centro para que se fortalecesse a sociedade, para que se alcançassem os nobres objetivos do Estado e da civilização. E aí, a esses pensadores mais tradicionais, mais antigos, o Hayek cita vários deles, nessa explanação inicial não me parece necessário trazer os seus nomes, né? Se for o caso, a gente pode levantar na conversa que vem a seguir. Mas a esses autores se juntam socialistas mais tradicionais, como aconteceu na própria Itália, onde o fascismo de Mussolini, em boa medida, veio de militantes socialistas, militantes afeiçoados a teses mais próximas do marxismo. Na Alemanha isso também acontece, eles vão se juntar a esse discurso mais, para usar uma expressão do João Pereira Coutinho e de outros autores, uma postura mais reacionária
né, de um estatismo tradicionalista, nacionalista, para formar as bases ideológicas daquilo que viria a se tornar, com a ascensão de Hitler, ali no final da década de 30, a Alemanha nazista, o nacional-socialismo. Então, para muita gente que pinta a direita liberal, o capitalismo, como qualquer coisa de próximo a esses regimes tirânicos, a grande verdade que salta aos olhos da obra do Hayek, o grande ponto que ele está querendo deixar claro para a gente no trabalho dele, é que se tem alguma coisa a que os nazistas e outros totalitários do seu tempo tinham por natureza alergia, era o que ele chamava de liberal da velha escola. O liberal que defendia os princípios que vinham sendo desenvolvidos ali desde o Partido Whig do Reino Unido, princípios baseados na filosofia de Locke, e que, repito, como disse o capítulo 1, são resultantes de um desenvolvimento longo através da história que vai remontar até a antiguidade. É o abandono desse legado civilizacional que desemboca no liberalismo, que tem na interpretação do Hayek como conclusão, até o momento, o pensamento liberal, que vão se concentrar os totalitários de todos os matizes, que por isso mesmo vão apostar na receita de planificação econômica centralizada que é tão própria do socialismo. É isso que caracteriza a denúncia que o Hayek faz, o ataque que ele faz a esses autores totalitários, é esse o grande diagnóstico que ele faz. Nós estamos falando de um autor, eu volto à biografia inicial, um autor que sempre tratou com seus adversários com muita dignidade e muito respeito. O Keynes foi considerado pelo Hayek seu amigo até o fim. O próprio Hayek afirmou e reconheceu que os keynesianos eram piores do que o próprio Keynes. Mas, diante dessa verdade, diante do reconhecimento dessa verdade, do diagnóstico que o Hayek fez, ele achava muito sério qualquer movimento que fosse feito, por mínimo que seja, no sentido de descredibilizar esse legado dessa civilização ocidental, esse legado do liberalismo, especificamente para a obra dos últimos séculos, como algo que pode levar ou abrir caminho para que nós mergulhemos no totalitarismo. Então ele tratava isso como algo muito sério, por isso ele fez questão de escrever não só esses 2 capítulos, mas o livro inteiro como um protesto, um manifesto, uma declaração ao mundo de que o caminho não era esse, que nós precisamos respeitar esse grande legado dos nossos antepassados, daqueles que construíram esse pensamento até chegar aos dias de hoje. E nós, liberais, temos a responsabilidade de levar adiante. Era essa a explanação inicial, então agora a gente vai abrir para a conversa com os nossos amigos aqui presentes. Quem começa? Bom, Lucas, muito bom. Maravilha. Professor Denis? Eu estava olhando aqui no Facebook, as pessoas estão assistindo. Tem até um paraguaio, do Partido Liberal do Paraguai. Caramba! Aqui tá acompanhando aqui nossa live. Então, um abraço aqui, o pessoal. Então, é o pessoal do Sul. É um dos fundadores do Instituto, aqui do Sul, Instituto Liberal do Paraná. Aqui tem uma galera já assistindo. O pessoal tem umas 18 pessoas no Facebook. Então, um abraço aí a todos. Gostaria também de mandar um abraço para o pessoal que também está no YouTube do Dragão. Inclusive os coordenadores do ECFL que estavam perguntando sobre lista de presença. A gente pode mandar no final. O pessoal estava elogiando a sua oratória, Berlanza. Obrigado. E também dar um abraço para os coordenadores de Pernambuco que estão aqui e do Dragão, que também está aqui. Só lembrando, aproveitando que a Letícia falou, que a gente vai mandar um questionário depois para a pessoa falar sobre as coisas que foram vistas, responder sobre as coisas que foram vistas na live, para quem estiver inscrito no e-mail. Aí quem quiser responder vai receber aí um certificado de presença. Como se fosse um evento presencial, um evento físico. Como nós estamos, infelizmente, impossibilitados de fazer aqueles congressos que a gente tanto gosta, as palestras que a gente tanto gosta, o NFL vem suprir essa demanda tendo um encontro virtual entre todos nós aqui. Então também vai ter lista de presença. Maravilha.
Alguém quer perguntar alguma coisa para o Lucas? Ah, pronto, tem uma pergunta assim. O Leonardo disse que gostaria que trouxesse o debate para as ideias de Hannah Arendt, exatamente falando um pouquinho sobre o totalitarismo e tudo mais. Quer falar, professor? Lucas, talvez a gente possa partir de um outro ponto para chegar eventualmente aí. O Hayek, até a gente brincando aqui no começo, né, nos nossos bastidores, ele, talvez por defender alguma dimensão, não sei, tem um microfone que está explodindo em algum lugar. Deixa eu ver se... Acho que parou. Agora parou. Mas não estava nos bastidores, não, Denis. Estava ao vivo. A gente já estava on. Então, que tem essa coisa do grau de intervenção estatal, quer dizer, em que medida essa intervenção deve ou não deve ser feita. O Hayek, em alguns momentos, eu não sei se existe uma... E aí eu queria te ouvir a respeito, né, com base na leitura que você fez. Eu não sei se ele sempre teve uma posição fechada em relação a isso, ou se a posição dele, de alguma maneira, orbitava um certo ajuste, mas do quanto de intervenção estatal se deve permitir, sem prejuízo do que ele vai chamar dessa ordem espontânea, especialmente no universo da economia. A gente sabe que, quer dizer, há passagens de textos do Hayek nas quais ele vai dizer, entre outras coisas, que em momentos emergenciais, que em momentos que demandam do Estado uma presença, vamos dizer, um tanto mais tangível, isso deve acontecer. Isso deve acontecer. Então, em momentos específicos, em momentos extraordinários, o Estado, então, ele avança um pouco mais sobre as liberdades individuais, mesmo sobre a dinâmica da economia, mas, num segundo momento, ele deve voltar, né, deve haver um movimento de retração, para que exatamente ele não permaneça nessa ocupação de espaço que lhe foi conferida em função exatamente dessa emergência. Mas ele mesmo comenta, né, que é muito difícil você pensar numa estrutura estatal governamental que preveja esse movimento pendular, né, de idas e vindas em situações emergenciais, porque você acaba, ou eventualmente, num discurso de natureza subjetiva, de quão emergencial é uma situação, que vai demandar exatamente essa intervenção, ou, por outro lado, de retração natural, quando a tendência do Estado é pelo contrário. Na medida em que ele avança, ele já cria, né, todo um lodo burocrático, exatamente para que não haja essa retração. Na sua opinião, assim, você acha que faz sentido essa crítica? O Hayek, nesse sentido, ele é mais social-democrata do que propriamente um liberal austríaco, porque ele abre essas possibilidades, ele vamos dizer que nesse receituário dele, nessa arquitetônica hayekiana, há essa possibilidade de um certo grau de intervenção, talvez mais do que nós gostaríamos, assim, eu não sei, nessa leitura do texto que você fez, você tem alguma coisa nesse sentido ou está fora? Tá, eu acho o seguinte, primeiro, a gente, até nos livros da LVM, a gente tem o contexto histórico da escola austríaca do Mises, em que ele relaciona lá os principais elementos que caracterizam a escola austríaca. E certamente o professor Dente vai saber falar melhor do que eu sobre aqueles elementos que estão ali. O Hayek, como um misesiano, um discípulo do Mises, ele abraça aqueles elementos. Então, dizer que o Hayek não é um liberal austríaco, eu acho que não tem cabimento. Não tem cabimento por quê? Porque não é só ele. Você tem outros austríacos que têm um pensamento mais parecido com o dele, que não chega às raias do libertarianismo mais irrestrito, né, que admitem alguma dose maior de intervenções. Então, eu acho que, do ponto de vista técnico, não dá para tirar o Hayek da escola austríaca de economia. Agora, sem dúvida, o pensamento dele vai se aproximar do pensamento, por exemplo, não chega a ser igual porque são escolas diferentes, mas vai se aproximar mais de um Milton Friedman do que de um Rothbard.
o Rothbard vai levar o pensamento misesiano numa direção anarquista de mercado. Ele vai se casar com o anarquismo. O Hayek vai casar o pensamento da escola austríaca com um pensamento conservador burkeano. Na prática, é isso que ele faz. Então, isso é que estabelece a diferença. Agora, sobre como é que ficou esse pensamento do Hayek a respeito disso ao longo do tempo, lá para o final da obra dele, ele vai falar de algumas coisas mais radicais, digamos assim, a desestatização do dinheiro, né? E ele também vai falar sobre a proposta dele a respeito da demarquia, que o Hayek ele tinha a ideia de você concentrar o poder legislativo num corpo separado do parlamento, que não seria influenciado por partidos. Ele tinha esse pensamento, ele achava esse pensamento um retorno à raiz lockeana. Então, ele também não apostava tanto, não confiava tanto no parlamento conduzir esse negócio de leis, de criar leis. O parlamento seria mais para discutir e fiscalizar as ações do executivo. O pensamento dele evoluiu nessa direção. Mas eu ainda gostaria de citar, que tem tudo a ver com o seu comentário, não está nos capítulos que a gente selecionou, mas está no capítulo 9, Segurança e Liberdade, onde o Hayek vai dizer o seguinte: o planejamento que exerce efeito tão insidioso sobre a liberdade, o foco do ataque que ele faz, é aquele que visa a uma segurança de outra espécie. É o planejamento que se destina a proteger indivíduos ou grupos contra a redução de suas rendas, redução que, embora imerecida, ocorre diariamente numa sociedade competitiva, contra perdas que impõem duras privações sem justificação moral e que, contudo, são inseparáveis do sistema de concorrência. A reivindicação desse tipo de segurança é, pois, um outro aspecto da exigência de uma justa remuneração proporcional aos méritos subjetivos e não aos resultados objetivos do esforço individual. Essa espécie de segurança ou justiça não parece conciliável com a livre escolha da ocupação. Então, essa mobilidade das escolhas profissionais e das consequências dessas escolhas e dos atos cometidos no mercado, a maior preocupação do Hayek é que a intervenção do Estado interfira nisso. Tente controlar isso. No entanto, ele admite, e aí a gente volta alguns parágrafos para a página 128, ele admite o seguinte, para dar uma ilustrada nessa aceitação de algo além do laissez-faire por parte do Hayek. Tampouco se justifica, ele diz, é bem forte nisso, tampouco se justifica, né? Ele está sendo bem contra a ideia de se pensar dessa forma, que o Estado deixe de auxiliar os indivíduos, provendo a eventualidades comuns contra as quais, dada a sua natureza imprevisível, poucos se podem precaver de forma adequada. Nos casos em que a provisão de assistência normalmente não enfraquece nem o desejo de evitar tais calamidades, nem o esforço de anular suas consequências, nas doenças e acidentes, por exemplo, quando se trata, em suma, de riscos que podem ter cobertura de seguro, é bastante justificável que o Estado auxilie na organização de um esquema abrangente de previdência social. Os que desejam conservar o sistema de concorrência, que é o que ele está querendo mais proteger, né? E os que pretendem substituí-lo por algo diferente, poderão discordar quanto aos detalhes de tal esquema. Por outro lado, sob o nome de previdência social, é possível introduzir medidas que contribuirão para tornar a concorrência bastante ineficaz. Em princípio, porém, não há incompatibilidade entre o Estado oferecer maior segurança, auxiliando na organização do sistema de previdência social e a preservação da liberdade individual. À mesma categoria pertence também o aumento de segurança proporcionado pelo Estado na forma de assistência às vítimas de catástrofes naturais, como terremotos, inundações, etc. Sempre que a ação pública é capaz de mitigar desastres dos quais o indivíduo não se pode defender e contra cujas consequências não pode precaver-se, tal ação deve indubitavelmente ser empreendida. Então, essas são as intervenções que ele admite. Ele admite a proteção, num certo nível, dos mais vulneráveis socialmente, mas isso aí a gente vai encontrar também no Friedman, onde ele fala lá do imposto de renda negativo, ele fala do voucher. O voucher
né, não deixa de ser uma política do Estado, né, para ajudar os vulneráveis, não uma política propriamente do mercado, né? Então, esse nível de intervenções que esses pensadores na órbita do Hayek e do Friedman, é esse nível de intervenção que eles admitem. Mas o foco é não prejudicar a concorrência. Sim. Não sei se o Matheus, se a Lei quer falar alguma coisa. Perfeito. Ia só fazer um adendo, porque eu estava lendo também sobre o Hayek, e aí ele fala bastante sobre as organizações, que a liberdade está tanto envolvido a sua liberdade individual, quanto você se organizar da forma que achar melhor. Mas em relação à organização, eles falam bastante que você pode ter as organizações desde que não sejam aquelas que vão prejudicar as outras, que vão inibir novas soluções que existem, que podem existir no mercado. Então, acho que essa é uma abordagem muito interessante, porque a base central dele é exatamente essa questão da humildade, né, como os liberais que devem ter em mente, porque por causa do conhecimento que está relacionado às outras pessoas, e a gente é muito dependente delas. Então, fica muito envolvida em questão do totalitarismo. E não se pode pensar numa solução única e tudo mais, então isso é muito importante. E o pessoal estava perguntando exatamente sobre essa questão. É o seguinte, Hayek seria mais próximo de Burke. Dessa forma, a visão deles para com os necessitados é a mesma de Burke, em que cabe o setor privado auxiliar os mais pobres. Essa daqui, ó. Bom, tem outra pessoa que fez uma pergunta, aproveitando nesse mesmo adendo, que o seguinte, Hayek escreve que o cristianismo e a cultura grego-romana, junto com o liberalismo, formaram o Ocidente moderno. Esse pensamento é muito comum entre conservadores. Hayek foi influenciado por eles? Pergunta bomba. Vamos lá. A primeira questão. O Hayek, sem dúvida, ele foi influenciado pelo Burke. Ele não apenas foi, como ele assume isso abertamente. Ele diz que ele é um old Whig. O Hayek teve muito problema com esse negócio de rótulos, né? Ele dizia que ele era um liberal. Depois ele disse, não, a palavra liberal está sendo mal usada demais. Então você é um libertário, né? Sem jamais se tornar um Rothbardiano, por exemplo. Mas ele usava a expressão libertário. Depois falou, também está complicado, os termos sofrem muita polissemia, esse é um problema que eu, pessoalmente, também sinto muito. Então, os termos sofrem muita polissemia. Quer saber de uma coisa? Eu sou um velho Whig. Eu sou um old Whig burkeano. É isso que o Hayek dizia que ele era. Então, a mentalidade do Hayek estava ligada diretamente ao pensamento daqueles iluministas escoceses, e o Burke frequentava esse círculo. Inclusive, o Adam Smith disse que o Burke era a figura que tinha as ideias políticas e sociais e econômicas mais próximas às dele, sem eles jamais terem antes se conhecido. As ideias dele eram, sim, influenciadas pelas do Burke, mas ele também assumia, como ele falou, o laissez-faire manchesteriano, as ideias liberais do século XIX, elas sofreram transformações, a gente aceitou algumas coisas a mais, e entre essas coisas a mais, eu vejo que o Hayek coloca essas intervenções que a gente acabou de mencionar, entre elas o auxílio estatal, né, aos mais vulneráveis. Então, nesse aspecto, ele não acompanha essa interpretação do Burke que o nosso espectador acabou de citar. A outra pergunta sobre o Hayek ter sido influenciado ou não pelos conservadores, o Hayek ele tem um artigo que ele fala, o título é Por que não sou um conservador? No entanto, como bem diz o nosso amigo Alex Catarino, essa expressão conservadorismo ali está muito focada num conservadorismo mais continental, que tinha um apelo maior ao Estado, ao protecionismo, à manutenção de privilégios. Tanto que toda vez que você lê os artigos em que o Hayek diz que não é um conservador, ele fala, os conservadores tendem a ser irracionais e proteger o status quo, proteger os privilégios, né? Privilégios antissociais. Até no capítulo 1 do Caminho da Servidão, ele diz que um dos problemas dos liberais foi muitos terem associado à defesa de privilégios antissociais, ele não diz claramente quais seriam esses privilégios, e que isso teria comprometido a solidez da defesa da bandeira liberal diante da ameaça dos afobados que queriam o socialismo e o totalitarismo. Ele fala isso no capítulo, ele não diz que privilégios são esses,
mas fato é que o Hayek ele criticava esse aristocratismo protecionista, esses privilégios de classe, digamos assim, dos chamados conservadores continentais. E por isso ele dizia que não era um conservador. Mas, carambola, se ele mesmo diz que ele é um burkeano, e a gente tem no Burke a referência, o pai do conservadorismo britânico moderno, né, ou do conservadorismo moderno, num sentido da palavra atrelado à referência burkeana, outros autores até dirão que o Hayek poderia ser considerado um conservador, como Russell Kirk, entre outros que referenciam o Hayek no time dos influenciados pelo Burke. E o próprio Hayek ele diz em algumas oportunidades, uma delas no Brasil, o Hayek esteve no Brasil nos anos 70, a convite ali do Henri Maxud, que foi um dos nossos ativistas liberais, também profundamente influenciado pelo pensamento dele. Ele esteve no Brasil e ele falou que, embora não sejamos conservadores, né, naquela acepção que ele empregava, embora não sejamos conservadores, os liberais de boa estirpe, os liberais como nós, têm muito o que aprender com os bons pensadores conservadores na luta que nós estamos travando presentemente. Então o Hayek ele assumia pelo menos essa simpatia, essa afinidade. Se ele pode ser considerado um conservador ou não, é o velho mal das polissemias. Vai depender da acepção do termo que estiver sendo empregado. Mas, gente, olha só, o formato aqui não é só para ficar respondendo as perguntas, não. Vamos conversar, vamos rodar aí. Há uma espécie aí, né, Lucas? Há uma espécie vamos dizer, de oposição a um conservadorismo intervencionista, que é muito mais uma espécie de corrupção do conservadorismo, né? E não de um conservadorismo bem compreendido. A leitura que eu faço de Hayek é a leitura de um liberal que flerta fortemente com o conservadorismo, né? Mas exatamente entendido o conservadorismo que toma como pressuposto fundamental comum ao pensamento liberal exatamente a liberdade do indivíduo, ou seja, a ideia de que, a despeito do fato de o conservadorismo defender certas estruturas como instâncias resolutivas de problemas numa dada situação concreta, e a necessidade de se ter que alimentar essas estruturas de instâncias resolutivas de situações concretas, mas de entender que elas mudam no tempo. Ou seja, elas estão sujeitas a transformações no tempo. E mesmo os conservadores admitem isso. Os bons conservadores, né? A gente está falando, então, não de um conservadorismo reacionário, a gente não está falando de um conservadorismo interventor, porque essa ideia de imaginar que o conservador é aquele cara, eu sou contra o aborto, então eu acho que tem que ter uma lei contra o aborto. Eu sou contra as drogas, então tem que ter uma lei contra a droga. Não, você não é um conservador. Você é um totalitário, você é um reacionário. Você está defendendo intervenção na vida do outro. É claro que você pode ser um conservador com valores religiosos, exatamente porque em alguma medida a religião vai representar, e aí vai muito no discurso do Hayek, vai representar parte desses valores cultivados pela sociedade que possuem essa instância resolutiva de certas situações concretas, mas, e você pode militar, portanto, nesse sentido, você pode fazer discursos nesse sentido, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, não apoio esse tipo de coisa, mas um bom conservador, e aí o Scruton vai muito nesse sentido, né, jamais vai defender intervenção estatal para aniquilar a liberdade do outro de agir como acha que deve agir, né, no interior da sua subjetividade. Então, eu acho que o conservadorismo hayekiano, ele é muito mais um conservadorismo de qualidade, na medida em que, e não uma corruptela de conservadorismo, na medida em que pressupõe exatamente essa não intervenção estatal, essa não intervenção legislativa sobre as liberdades individuais, mas a possibilidade do sujeito se manifestar livremente a respeito deste ou daquele valor que considera mais importante. Acho que quando ele fala assim, eu não sou um conservador em sentido trotskista, né? Mas
é um conservador, em sentido de qualidade, né, na medida em que compartilha dessas visões com outros grandes conservadores que vieram antes dele. Quer falar alguma coisa, Matheus? A Letícia. Pronto. Sobre o Hayek, acho muito interessante porque ele trata sobre as pessoas fazerem o que bem entender, mas falam, por exemplo, da liberdade de ação, que aí ele sempre deixa isso explícito, que não está envolvido somente no debate econômico, mas também em relação às outras liberdades. E isso também está muito influenciado na liberdade de expressão, e que com isso sempre é muito bom, sim, para o progresso da sociedade que haja essa liberdade. E que, sim, pode haver uns erros ou outros, mas a gente, como liberal, sempre acredita, então, que os benefícios vão ser maiores que os malefícios. E que as inovações são muito envolvidas nos processos que aí estão no meio. Então, não é exatamente no resultado, mas o processo que é exatamente importante. Então, exatamente, essa imprevisibilidade que existe, sim, no pensamento liberal é relevante. Então, com certeza, ele não é ditador de regra, mas ele acredita fielmente na liberdade de ação das pessoas. Eu acho que a Letícia tocou em 2 pontos importantes sobre o Hayek. Um deles, lá atrás, na conversa, foi a questão do problema do conhecimento, que está por trás de toda essa fundamentação que ele desenvolve, que é a ideia de que é muito mais produtivo que os indivíduos tenham autonomia e liberdade, porque eles vão ter o conhecimento necessário para agir na questão com que eles lidam, com que eles se relacionam diretamente, mas imaginar que uma potência centralizada seja capaz de deter esse conhecimento amplamente em todo o seu conjunto para tomar decisões planificadoras centrais é algo muito improdutivo e muito ineficiente. Esse ponto eu acho fundamental do pensamento dele. E outra coisa que a Letícia tocou agora é essa questão da liberdade econômica em relação às outras liberdades, que vai dialogar também um pouco com o que o Denis falou. A gente precisa, como nós aqui não tememos nada, né, nós precisamos trazer também algumas questões meio polêmicas sobre o Hayek, pessoalmente falando, que, por exemplo, as manifestações que ele fez em relação à ditadura chilena, né? O Hayek, ele, sem dúvida, nesse pacote que ele engloba da civilização ocidental no capítulo 1 do livro, do Caminho da Servidão, ele está falando de liberdade econômica e de outras liberdades políticas, liberdade de expressão que facilitam a que o indivíduo tenha essa possibilidade de ser criativo, de gerar essas inovações que vão enriquecer a vida, como houve esse enriquecimento todo nos últimos séculos. No entanto, na própria coleção Breves de Lições tem um registro disso, no volume sobre o Hayek. A gente tem uma época, uma entrevista do Hayek, uma manifestação do Hayek, em que ele fala que ele admite, em certa situação de anomia, de caos social, que uma ditadura pode ser necessária. Ele fala isso lá. Uma ditadura pode ser necessária. Ele tá sendo entrevistado sobre o Chile, ele tinha acabado de ir no Chile, e ele faz uma declaração bastante complicada, eu diria, né? Que uma ditadura que trabalhe, por exemplo, a parte econômica de forma liberal seria mais interessante do que uma democracia totalitária do ponto de vista econômico, né? Uma democracia intervencionista. Ele chega a falar isso no livro, na manifestação dele. Então tem uma passagem aí meio complicada do pensamento do Hayek sobre... Ele relativiza um pouco esse negócio, né, das liberdades políticas, porque a vida toda o Hayek está enfatizando, porque está sob ataque, né, a importância da liberdade econômica. Tem muito mais autores que defendem a importância das liberdades políticas e desprestigiam a liberdade econômica do que o contrário. E o Hayek se sentia, na minha interpretação, como uma força de reação a isso. Olha, a liberdade econômica é fundamental, sem ela todas as outras se perdem. Só que em alguns episódios isso levou a relativizar um pouco as outras também, especificamente esse, em referência à ditadura do Pinochet. Eu acho que isso tem uma questão muito... Vai, Matheus. Não, fazendo um adendo sobre essa questão do Hayek defender ditaduras. A partir da década de 50
talvez a década de 90, não foi fácil para os liberais. Foi complicado, porque você tinha na ponta todas as forças políticas defendendo muito intervencionismo. E aí eu trago aqui um pouco o Brasil, nosso querido Lacerda, de Lucas, que o Lucas tanto gosta, que ele chegou a defender, de fato, regimes autoritários, mas porque era necessário. Ou seja, é um processo complicado. Isso não quer dizer que, se a gente for trazer para o presente, isso deve acontecer. Não, é outro período histórico, as armas eram outras, e hoje você tem o advento da internet, você tem vários meios de combater governos autoritários. Naquela época você tinha esse processo. É outra coisa. E essa ideia do Hayek de defender a ditadura chilena é complicado. De fato, se a gente for trazer para hoje, é complicado. Mas a gente também tem que entrar no contexto histórico que ele estava inserido, eu falo. Então, não querendo passar pano aqui para ele está defendendo, lógico. Pinochet teve os erros dele e a história julgou ele. Então, diferentemente de alguns amigos ANCAPs, vangloria Pinochet e que não deve ser vangloriado, ele só fez aquilo porque era necessário, senão o Estado tinha quebrado, mas assim como Friedman, que chegou a defender, foi porque não se tinha outro caminho naquela época. Todos estavam no caminho autoritário, tanto que a chama da liberdade foi apagada naquele período, de uma forma muito drástica. Então, se julgar agora é diferente. Hoje nós temos outra visão de mundo. Eu até acho, Matheus, uma parte do argumento do Hayek, quando ele fala isso, até é um argumento um pouco realista no seguinte sentido. Ele diz o seguinte: quando há uma anomia, um caos social, ou seja, as forças políticas que já estão no poder naquele momento, elas desarticularam as regras, desarticularam a Constituição, desarticularam a lei. O império da lei está destruído já está distorcido por dentro. Então, para você mudar isso, você tem que derrubar essas forças. Para derrubar essas forças, no momento em que se derrubam essas forças, alguém ou algum grupo concentra poder. Porque não há mais regras valendo. Então, naquele momento, existe, na prática, uma ditadura, vamos dizer assim, né? Há uma concentração de poder imediata para remediar o problema de uma destruição da ordem jurídica anterior, da ordem constitucional anterior. Nesse aspecto, eu acho até o argumento dele realista. Agora, a ditadura chilena durou muitos anos. Não dá para achar que esse argumento, na sua inteireza, se aplica ao regime do Pinochet, que perdurou por muito tempo. Há uma pergunta aqui, ó. Tem uma entrevista do Milton Friedman sobre isso, sobre a relação dos chicaguistas e mesmo da escola austríaca, de alguns austríacos, né, com relação à ditadura do Pinochet. O Friedman vai muito nesse sentido também. Quer dizer, olha, não é uma questão de você apoiar uma ditadura, não é uma questão de você concordar com e eu acho muito difícil que algum liberal concordasse com práticas, por exemplo, como tortura, por exemplo, né, dentro de um regime ditatorial. É que você parte de uma situação concreta e tenta fazer dela o melhor possível. Então, o que seria o ideal nesse caso? Né? Que um ditador, né, militar, que diz assim: olha, vem cá, eu estou querendo ouvir vocês, porque eu quero fazer reformas liberais no universo da economia, eu preciso de ajuda nesse sentido. E não vou? Alguém vai, meu amigo. Alguém vai e vai fazer, e vai prestar um desserviço em relação às possibilidades históricas. Né? Então, você esperar o momento ideal para se propor e para defender as ideias que você defende, então abre um think tank, abre uma universidade, vai ficar lendo, escrevendo artigo, mas se você quer fazer política e quer mudar a história do seu país, tanto é verdade que hoje nós temos no Chile, aqui nesse lado do globo, como uma referência em termos de liberdade econômica, né, em termos de prosperidade econômica, e isso refletindo, por exemplo, na qualidade dos índices de desenvolvimento humano que eles têm,
refletindo em âmbito da educação que eles têm, que é muito superior à nossa. O Chile investe praticamente o que nós investimos em educação e tem resultados que não são superiores ao do Brasil, são muito superiores ao resultado brasileiro. Então, eu acho que se eles tivessem simplesmente lavado as mãos naquele momento, disserem, não, mas eu não quero me meter com essas coisas, mais ou menos como teve a postura aqui que eu critiquei muito. Eu tenho queridos amigos no Partido Novo, eu gosto muito dos parlamentares do Novo, mas quando surgiu o governo Bolsonaro, e que conta-se, né, surgiu a oportunidade de colocar ministro do partido no governo, e ao que parece o Amoedo teria dito, não, mas a gente não faz parte desse governo. Eu acho isso de uma ingenuidade histórica extraordinária, quer dizer, que você perde a chance de propor uma pauta, de guiar uma pauta política que para um país pode ser muito importante e de promover reformas que caminham no sentido que nós desejamos. Então, na busca do ótimo, você perde a chance de fazer o bom, que simplesmente é o possível naquele momento. Então, eu acho que, claro, eu não tenho carta para defender esses caras, mas eu acho muito difícil que você encontre um desses liberais ou desses chicaguistas que digam assim, não, Pinochet foi extraordinário, que delícia, né? Jogar os caras do helicóptero, que maravilha, tinha que fazer isso mesmo. Não acho que vale esse caminho. Mas dizer, olha, nós fomos chamados, nós propusemos reformas que foram importantes, que deram uma outra dimensão econômica para o país, a despeito do fato de ser uma baita de uma ditadura desgraçada, que do ponto de vista da perseguição de certas liberdades individuais, aconteceu e é inegável. O meme do helicóptero é muito engraçado, mas a maioria não defende a sério aquilo. Pelo menos os liberais. E eu concordo plenamente, é o realismo. Agora, Letícia, você botou uma pergunta aí na tela e eu já esqueci o que foi. Tem como botar de novo? Tem muito ENCAP que defende o helicóptero, de fato. É que a gente teve muitas perguntas. Nós estamos com cerca de 50, 60 pessoas no YouTube. Era a pergunta... Foi um negócio de socialismo fabiano, não foi? Perguntava o seguinte. Perguntava que leu no artigo, dizendo que Hayek era considerado um socialista fabiano, enquanto que Mises seria um cara mais radical que ele. Então, era essa a pergunta, se isso procede. Não, o Hayek foi, ele diz que foi identificado com o socialismo fabiano na juventude. Certamente não se pode dizer isso dele. Aliás, aqui no capítulo, acho que é o capítulo 12, o capítulo das raízes socialistas do nazismo, se eu não me engano. Certamente é isso. O Hayek cita aqui H.G. Wells como um dos autores que ele critica. H.G. Wells era um dos ícones do socialismo fabiano britânico. É o autor lá da conspiração aberta, defendia lá o governo mundial. Ele era um dos ícones do socialismo fabiano. O Hayek está contra essa galera, não tem essa. Que ele era menos, digamos assim, menos... Vou usar uma palavra forte aqui, menos fundamentalista, tá? Do que o Mises ele era. Né? O Mises, você ler o Ação Humana, é o Estado, é contrato, é lei, é coisa... E a gente acabou de ver que o Hayek vai além disso. Mas dizer que ele era um socialista fabiano, isso aí é xingamento pobre de internet que a gente está acostumado a ver nesses pseudo-debates aí virtuais. Perfeito. Considera, então, o Hayek realmente ele é mais aprofundado que o Mises, mas em relação às diferenças dele, exatamente em relação ao totalitarismo, porque Mises viveu um pouquinho mais que o Hayek, né, nesses sistemas, porque foi vítima, sim, do nazismo, enquanto o Hayek... Não, peraí, eu não estou dizendo que o Hayek é mais aprofundado que o Mises. Uhum. Não, isso aí é subjetivo. Eu estou dizendo que ele defendia mais a ação do Estado, ou mais a atuação do Estado do que o Mises. É isso. Mais aprofundado é outra questão. Uhum. Mas, desculpa, pode concluir o raciocínio. Não, era exatamente para poder perguntar sobre isso, sobre a diferença entre um e o outro. Se você, em relação ao totalitarismo mesmo, porque, por exemplo, o Mises, sim, ele teve uns estudos sobre isso, sobre totalitarismo, que foi uma das perguntas que a gente teve aqui no chat, e enquanto que
que o Hayek ele também fazia uma abordagem sobre isso, inclusive no capítulo tratado. Aí sobre as diferenças específicas entre um e o outro. Sinceramente, em relação ao totalitarismo, eu acho que é igual condenação. Não vejo nenhuma diferença na abordagem dos dois a respeito disso. Os dois vão enxergar um problema gravíssimo, um problema fundamental no totalitarismo. Os dois vão enxergar um problema central nesse controle centralizado da vida, da criatividade, da economia. Os dois vão criticar a planificação econômica, os dois vão criticar o cálculo econômico centralizado, os dois vão criticar isso da mesma forma. Não vejo diferença fundamental sobre esse aspecto, eu não vejo. Mas aí eu faço uma pergunta a você, tanto você e a Denis. Qual a maior diferença entre Hayek e Mises? Que diferenciaria ambos? O conhecimento de Mises e de Hayek? Bom, simplificadamente, eu já falei da diferença na aceitação de uma atuação maior da economia. Eu acho que tem algumas diferenças filosóficas também, que aí o professor Dentes pode falar melhor. Eu acho que o Hayek ele tem uma crítica muito forte ao racionalismo, né, ele é burkeano justamente por isso, né? Ele tem essa crítica aos pensadores que ele chama de construtivistas, enquanto o Mises vai falar um pouco mais do utilitarismo, do Kant, né? Tem uma base mais kantiana, pelo menos é o que eu já não tenho profundidade nisso, mas é o que eu ouvi falar. Acho que o Denis pode falar melhor sobre esse aspecto filosófico, a diferença entre os dois. É que, assim, vamos lá, o Hayek, num determinado momento da vida dele, a gente está falando mais do último Hayek, ele percebe que, para além da dimensão econômica, é preciso fazer filosofia, né? O Hayek final, o Hayek das últimas obras, é um Hayek que percebeu muito mais, talvez, do que qualquer outro autor da escola austríaca. Ele entendeu a importância de se discutir natureza humana, de se discutir a dinâmica das relações humanas dentro de uma sociedade. Então, ele abre a discussão para além do ambiente quase que estritamente econômico, que, em grande medida, vamos dizer, determina a ação da escola austríaca. E, portanto, talvez o Hayek tenha sido o autor que mais colaborou no sentido de fazer da escola austríaca não mais estritamente uma escola de pensamento econômico, mas uma escola de pensamento em geral, né, que envolva dimensões do direito, que envolva dimensões da filosofia, que envolva dimensões da ciência política e assim por diante. O Mises, ele flerta com uma espécie de neocantismo fundamental para ele, importantíssimo para ele. Eu, sinceramente, assim, eu tenho minhas críticas em relação a isso, mas imagina, eu como simples historiador da filosofia, né, quem sou eu na fila do pão? Mas eu acho que ele, quando ele coloca como pressuposto da praxeologia, né, a ideia de que um indivíduo ele sempre busca deixar uma situação menos confortável para uma situação para ele mais confortável, e que isso é uma espécie de condição a priorística, né, flertando com Kant, com a ideia de que nós temos um aparato intelectual, de que nós temos uma espécie de faculdade intelectual que sempre está ali, que ela é a priori, que ela antecede qualquer condição material subjetiva ou concreta. Quer dizer, esse flerte com a filosofia, no caso do Mises, vai meio que até esse limite, né? Vai até esse ponto, essa ideia de que nós temos como condição universal comum a todos nós, e que por isso seria a priorístico, essa ideia de que, independentemente de quem seja, nós vamos sempre buscar uma situação subjetiva mais confortável do que a anterior. O Hayek é, no meu entender, um filósofo muito mais profundo. Aí sim, eu arrisco a dizer que o Hayek ele amplia essa discussão filosófica para outros universos. Ambos conheciam bem, mas acho que o Hayek explora mais isso, conheciam bem biologia, conheciam bem antropologia, né? Leram outros filósofos, então eram pensadores com um repertório intelectual e com uma erudição que não se deve ignorar, mas eu acredito que o Hayek tenha entendido muito mais do que o Mises essa questão filosófica que vai para além do cálculo econômico, que vai para além das técnicas da economia.
eu acho que a dimensão filosófica do Mises ficou mais restrita à questão da praxeologia, ancorada nesse kantismo, que praticamente não chega ao Hayek, né? Chega de maneira muito diluída ao Hayek, porque o Hayek está muito mais preocupado com, talvez, com uma leitura mais pragmática da realidade, com uma leitura, acredito que o peso do apriorismo em Hayek não exista praticamente. Então, se existe alguma diferença entre ambos, claro que são diferenças, mesmo dentro da escola austríaca, as pessoas falam assim, até o Berlanza fez referência a alguns elementos que são compartilháveis entre os autores da escola austríaca, mas a escola austríaca não é unívoca. Dentro da escola austríaca você tem uma pluralidade de pensamento que quase que nos impede de colocar assim uma camisa de força e dizer, isso aqui é austríaco, isso aqui não é austríaco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala assim, isso aqui é escola austríaca. Então, o que é, no fim das contas, a escola austríaca? São alguns elementos fundamentais de sustentação, mas que lá nas pontas, né, lá nos galhos das árvores, a coisa começa a tomar uma dimensão de uma certa diversidade. Isso não é nenhum problema. Antes, pelo contrário, essa diversidade de leituras lá nas pontas, a possibilidade de soluções alternativas é o que viabiliza a discussão, é o que viabiliza alternativas em situação concreta. Então, eu acho que o Hayek ele percebeu filosoficamente a importância disso, talvez mais do que o Mises, que, ao que parece, era um tanto mais intolerante com relação a essas aberturas filosóficas, né? Vamos lembrar do caso já mítico lá, né? You're all a bunch of socialists. Então, quer dizer, vocês são tudo um bando de socialistas, saiam daqui, saiam de perto de mim. Quem já leu sobre o Mises sabe que era uma figura bastante irascível, né? Uma figura que tinha posições bastante duras e de difícil convivência, num certo grau. Então, é claro que isso vai se refletir na filosofia dele. Por isso que o Mises nunca teria feito a Sociedade Monpellerin, tinha que ser o Hayek. O Mises não ia dar, porque não ia dar para se dar com o pessoal, né? Imagina. Não, perfeito, eu acho perfeito o que foi falado. Agora, Letícia, tem mais perguntas aí? Eu estou vendo que o papo tá bom, a gente está aí com 1h17 de live, se eu não estou vendo mal. Então, acho que dá tempo aí para a gente falar mais umas 2 ou 3 perguntas, de repente. Bom, tem uma pergunta no Facebook. No Facebook, respondeu muitas perguntas do YouTube, agora a gente vai para o Facebook. Tem um cara aqui falando sobre que é uma falsa contradição entre economia do mercado e planejamento da economia. E aí eu queria que vocês comentassem se é possível você ter economia de mercado e planejamento central, ou seja, a economia planificada. Eu sei uma das perguntas aqui. Acho que tem que chamar o cara para ele explicar. Eu vejo como uma impossibilidade absoluta. Quer dizer, é claro que especialmente em tempos de internet, né, a gente vê todo tipo de tese. Assim, os caras querem enfiar, sei lá, uma cenoura dentro de um tijolo e vão dizer assim, olha, né, dá para fazer, se você olhar direitinho. Olha, o planejamento econômico pressupõe uma visão minimamente objetiva sobre a dinâmica das relações econômicas a médio e longo prazo, coisa que na prática se mostra absolutamente inefetiva, né, sem nenhum tipo de eficácia. Muitas pessoas criticam a escola austríaca, basicamente por não conhecerem a escola e também por não entenderem muito de ciência, dizendo assim, a escola austríaca ela não é científica, achando que a ideia de cientificismo é necessariamente a ideia de cálculo, né? Então, assim, só é científico aquilo que eu consigo quantificar em termos de cálculo. Ora, mas espera aí, quer dizer, desde Aristóteles nós sabemos que há dimensões diversas de cálculos para realidades diversas. Então, quando você está diante de uma realidade humana, né, quando você está diante de um organismo plural, como uma sociedade, você tem que utilizar ferramentas diversas daquelas que você utiliza para fazer cálculos matemáticos para construir um avião, por exemplo. Ou seja, cada universo de realidade
que vai ser objeto de ciência, vai demandar uma ferramenta específica. Não por outro motivo, Aristóteles, no mundo antigo, já foi dividido exatamente em grandes temas. Então, você tem a ética de um lado, você tem do outro lado a metafísica, do outro lado você tem a física, do outro lado você tem a política. Eles não fizeram isso porque era mais gostoso de estudar separado, eles fizeram isso exatamente porque reconheciam que as ferramentas que eu utilizo para fazer cálculo algébrico, as ferramentas que eu utilizo para lidar com a física, as ferramentas que eu utilizo para lidar com a metafísica, são muito diferentes do que as ferramentas que eu utilizo para pensar a ética e para pensar a política, né, que envolvem elementos adicionais de complexidade. Então, pressupor a possibilidade de uma condição de existência humana matematizável é um erro desmentido pela realidade. E o fato de nós estarmos aqui agora falando numa live, né, por meio de uma realidade virtual, é prova disso. Era para, nesse momento, estarmos todos aí no shopping, no cinema, né, ou chegando dos nossos trabalhos e tudo, e se abateu sobre nós uma pandemia que era absolutamente incalculável, que é absolutamente inesperada, e que criou contingências na vida econômica e na vida social impensáveis. Como é que você calcula isso? Como é que você joga isso dentro de um padrão de comportamento e garante algum grau de planejamento de uma realidade como essa? Então, nós somos desmentidos, né, se pressupomos de alguma maneira que só é científico, que é matematizável, no que diz respeito ao universo do homem, nós somos desmentidos o tempo inteiro pela nossa história. O nosso futuro, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, ele é quase que completamente... não, ele não é quase, ele é completamente desconhecido. O que nós fazemos é que nós trabalhamos com variáveis de possibilidade, e só. Mas essas variáveis de possibilidade se desfazem exatamente diante desse desconhecido, né, de situações que são absolutamente impensáveis num certo momento concreto. Bom, acho que mais duas perguntinhas. O problema é quem controlará as pessoas que controlam esses dados. Caímos no problema inicial, concentração de poder. Olha, é isso. Quando você trabalha com a liberdade das pontas garantida, você oferece soluções para problemas concretos que, nesse momento, nenhum de nós consegue vislumbrar. Quando você tem uma economia planificada, quando você estrutura a ação humana a partir de uma determinação centralizada, você aniquila a possibilidade da liberdade e, por via de consequência, você aniquila a criatividade do indivíduo na solução de problemas que são hoje desconhecidos para nós. Então, hoje, nesse momento, enquanto nós temos algum grau de liberdade garantido, tem alguém numa garagem de casa criando uma solução para um problema que ainda não vamos dizer, que não é a nossa realidade, mas que em algum momento vai explodir como realidade e a gente vai buscar nessa solução criada lá nessa garagem algo que nós vamos compartilhar. É basicamente isso. Agora, quando nós planificamos e dizemos assim, não, olha, vocês aí das pontas, esqueçam essa ideia de trabalharem por conta, nós temos que trabalhar todos orientados neste caminho aqui, nós simplesmente abrimos mão de uma leitura multíssimple do mundo que, para além do nosso querer, é a realidade, é a coisa tal qual é. Então, de onde é que vem a solução para a pandemia? Alguém aí arrisca dizer? De onde é que vem? Vem de qual país? De qual laboratório? Né? De qual instrumento? Vai ser pela genética? Vai ser pela criação de uma droga? Vai ser uma vacina? Alguém arrisca dizer? Está o mundo inteiro, cada um trabalhando numa ponta para buscar solução para um problema. Se nós temos algo centralizado dizendo vamos todos neste caminho, moçada, nós dependemos da sorte de acertar um alvo. Agora, com a liberdade, não. Com a liberdade, nós ampliamos esse espectro de possibilidade de reação, multiplicamos isso de maneira exponencial e, muito rapidamente, nós vamos resolver isso, porque há tentativas diversas, há modelos diversos de solução
um mais viável do que o outro. Qual será mais viável? Só vamos descobrir por conta da liberdade. Acho que agora, então, a gente pode ir para a última pergunta. Acho que chegou a aparecer uma ali na Pronto, tela. foi essa daqui. Que acho que consegue encerrar bem. A crítica hayekiana sobre essa prisão ideológica do socialismo pode ser transportada para o liberalismo de hoje? Percebo que o movimento liberal aqui do Brasa é lotado de personalidades ideólogas. Bom, esse aí, como é que é o nome? Arnaldo Bento Bernardo Filho. Esse aí quer botar fogo no parquinho. Eu acho que a crítica do Hayek, ela, repito, é uma crítica burkeana, por excelência, ao abstratismo ideológico, ao racionalismo francês, aos pensadores ditos construtivistas. Então, o Hayek faria essa crítica a algumas alas do movimento liberal e do movimento libertário, sim, ele faria. Não vou ficar apontando dedos aqui, porque aí cada um faça a sua interpretação. Agora, eu acho que, do ponto de vista da perspectiva dele, ele faria essa crítica a alguns, sim. Eu tenho uma opinião sobre isso também. Eu acho eu tenho vergonha de quando se referem a mim como liberal e vejo o tipo de liberal que tem aí fora, gado de político, idólatra de político, ideólogo, essa porcariada toda que não esperou surgir a primeira pandemia, o primeiro momento de dificuldade para cagar regra para os outros cumprirem. Então, assim, o que está caindo de máscara nesse momento da história é uma coisa extraordinária. E isso faz parte do saneamento do movimento liberal. O movimento liberal ainda é um movimento muito contaminado, muita gentalha reacionária, que na verdade está querendo engraxar a bota de milico, que pede intervenção militar, que está querendo trocar o dono da coleira, sabe? Está querendo ser conduzido pelo o carrinho puxado, o cara está querendo ser conduzido pelo outro. Então, esse tipo de gente que escolhe uma vida subhumana, né? Então, a gente tem que afastar do movimento. Quem é liberal de boa cepa, quem quer liberdade, coloca político a seu serviço. Político é servidor acima de qualquer outra coisa, né? Então, idolatrar político é uma contradição de termos, é uma coisa que o sujeito deve se envergonhar, chegar à noite, assim, lavar a cara e falar: eu sou qualquer coisa, mas eu não sou um liberal. Eu sou fã de político, eu sou fã de dono de coleira. Então, acho que nesse momento, o domínio desses conceitos é importante, exatamente para que a gente não se misture com essa gentalha que pode contaminar as grandes e caras ideias da liberdade que nos trouxeram até aqui, né? Bom, o objetivo desse projeto aqui, quando o Lucas falou, é justamente essa indignação do movimento liberal que estava contaminado por pessoas que muitas vezes colocavam os conceitos básicos do liberalismo em detrimento do que ele quer no momento. Ou seja, se ele é favorável ao governo, ele vai e tenta trazer o liberalismo para si. Se ele é contrário, ele vai tentar levar para o seu lado. Ou seja, há uma falta muito buscar, não o idealismo, porque eu acho que essa é uma grande crítica que eu faço, principalmente aos libertários, que tentam sempre ser idealistas demais. Esse não é o caminho. Acho que a gente tem que buscar a medida do possível. O que hoje a gente dá para fazer é isso. Hoje a gente temos uma luta e amanhã vai ser luta. A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Mas essa questão do movimento, eu tenho certeza que Hayek, se hoje estivesse aqui, ele faz uma crítica muito grande aos ditos liberais, tanto a esses que se dizem hoje defensores da liberdade, mas, ao mesmo tempo, querem concentração de poder. Porque o que é isso? Você tem dois caminhos. Ou você vai concentrar o poder. Por exemplo, se a gente for trazer para o presente, hoje você tem duas discussões. De um lado, você pode dar mais poder, concentrar mais poder na União, ou seja, na mão do governo federal, e do outro lado você vai ter os estados e municípios.
decidir, que é uma forma como o Denis falou muito bem. Ou seja, não é uma fórmula única. As pessoas precisam ter esse debate e uma tentativa. Tentar de formas diferentes. Eu acho que, por exemplo, o Brasil é um país muito grande. Ou seja, você não tem uma forma igual para 550 municípios. É 5.500 municípios. Ou seja, você precisa buscar. E os liberais, infelizmente, perderam os princípios. Infelizmente, estão se levando para um discurso momentâneo. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa? Se não quiserem... Aqui, pelo que estou vendo, estamos sem perguntas. Se a gente deixou passar alguma, é só dizer. E pronto, dando um gancho em relação a isso, a gente trata... Às vezes existe uma discussão entre o que é ser liberal, o que é ser libertário. Eu acho que aqui a gente consegue transpor um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem que, sim, ser um pouco mais pragmático, mas sim também levar em conta o que foi que existiu no momento e também, sim, o que a gente acredita, né? Então, a gente está aqui pegando da fonte de vários autores muito importantes, que é aqui a gente está tratando desse projeto. E, então, quando a gente traz isso para a realidade, é muito interessante a gente avaliar quem são aquelas pessoas que possam, sim, defender algo como a gente, ou outros que estão babando por político, como foi muito bem dito pelo Denis, pelo Matheus, e contextualizado completamente pelo Lucas. Então, eu acho que a gente aqui do Dragão sempre também trata muito sobre isso, as liberdades que não são apenas econômicas, mas individuais. No post de ontem a gente falou sobre o Dia Internacional contra a Homofobia, então a gente até bebeu um pouquinho da fonte de Joaquim Nabuco para poder se inspirar na obra. E então, tratando aqui sobre o Hayek, a gente sempre vai assim, procurar, então, trazer, tipo, não passar pano para o Pinochet, e muito menos para o Bolsonaro. Então, seja bem isso. Então, Lucas, queria te parabenizar, viu, Lucas, pela relatoria do tema. Obrigado, eu acho que foi muito legal. E vamos continuar com isso. Né? Agora, eu acho que a próxima é minha, né? Acho que é quinta-feira já? Exatamente, quinta-feira. Quinta-feira eu venho, aí a gente xinga mais uma meia dúzia de comunistas, desses reacionários psicopatas que tem aí pelo país afora. E depois a gente vai seguindo aí no nosso calendário. Queria dizer que foi um baita prazer e vamos conversando sobre isso. Bom, pessoal, para mim foi um prazer enorme. Eu acho que deu super certo. O diálogo foi muito construtivo, mas antes da gente se despedir, a gente tem que dar os avisos, né? Os lembretes. O pessoal que se inscreveu na lista do Dragão do Mar vai receber lá o questionário para responder, e a gente ainda vai mandar para poder pegar o certificado de presença. E o Núcleo de Formação Liberal vai continuar ainda no mês de maio, com mais 2 encontros sobre Hayek. O próximo encontro, como já falamos, acabamos de dizer, no próximo dia 21, na quinta-feira, 19 horas também. O texto base está no livro Hayek e a Ingenuidade da Mente Socialista, que é um dos volumes da coleção Breves Lições. Estou vendo que o professor Dente está procurando aí para mostrar esse livro aí. Também tive o prazer de escrever um capítulo. Repito, Hayek, F.A. Hayek e a Ingenuidade da Mente Socialista é o título, volume da coleção Breves Lições. No capítulo que começa na página 255, Justiça Social, o caminho para a servidão. Capítulo da nossa querida, da Ana Maria, né? Ana Maria Camargo? Isso, da Ana Maria Camargo. Nossa querida Ana Maria, nossa amiga. E no dia 31, também às 19 horas, nós vamos ter um convidado. A gente vai disponibilizar o PDF para vocês poderem ler. É um capítulo do livro Direito, Legislação e Liberdade.
o capítulo Nomos, o direito como salvaguarda da liberdade. A gente vai ter um relator convidado para fazer a apresentação desse capítulo no dia 31. No dia 21, o relator será nosso querido amigo Denis, falando aí sobre esse capítulo da Ana Maria. Tá certo? Estamos combinados, estaremos todos aqui dia 21 e 31. Vocês que nos assistiram também, a nossa gratidão. Matheus, quer dar suas considerações finais? Bom, agradecer por participar dessa iniciativa. Acho que a gente está conseguindo cumprir nosso objetivo, que é enriquecer o debate. Ou seja, eu espero que quem tem assistido tenha aprendido mais um pouco e busque mais conhecimento. Acho que tem muito conteúdo disponível na internet sobre a escolostia, ou seja, com facilidade. E muito obrigado por ter participado e até quinta-feira. Lembrei da grande frase do ET Bilu: busquem conhecimento. Grande ET Bilu, que saudades. Grande filósofo contemporâneo. Um autor que vai ter um mês aí destinado a estudar o pensamento do ET Bilu. Bom, do ET Bilu, a gente pode fechar com ele. Um agradecimento para todo mundo que acompanhou, do Instituto Liberal, do Grupo Dragão do Mar, do Instituto Libercracia e do Projeto Pragmata. É um grande prazer, esperamos estar contribuindo para o enriquecimento das reflexões do movimento liberal. Dia 21 estaremos de volta com a nossa reflexão sobre Hayek. Grande abraço a todos, até a próxima. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até, pessoal. Já deixou de ser ao vivo?